Olá, no vídeo de hoje eu quero explorar um pouquinho a relação entre psicologia e matemática, um tema sobre o qual eu gostaria de ter falado já há algum tempo, mas só agora surgiu o tempo e a oportunidade para preparar aqui alguns slides. A pergunta que vai nortear a minha fala hoje é: qual é a relação entre psicologia e matemática, se é que ela existe? Longe de tentar dar uma resposta definitiva, eu não sou um expert no assunto, mas eu quero falar um pouquinho sobre a minha visão, a minha opinião sobre o assunto. Quando nós entramos no curso de psicologia, para você que é formado, para você que está cursando, que pretende cursar, muito comum que essa pergunta surja: por que você escolheu cursar psicologia? E ali colegas dão respostas, algumas mais estereotipadas, algumas que ocorrem mais vezes, e é muito comum que ocorram respostas como: porque eu quero ajudar as pessoas, porque os meus amigos, as minhas amigas dizem que eu dou bons conselhos, porque eu quero me conhecer melhor, então a busca pelo autoconhecimento é recorrente. Mas a que eu quero destacar aqui hoje é a resposta: porque a psicologia não tem matemática e eu sou de humanas. Então as pessoas se rotulam já como sendo pessoas de humanas, por conta talvez de uma dificuldade com disciplinas de exatas durante o período escolar. Bom, a verdade é que a matemática é difícil para todo mundo e que a psicologia sim pode se beneficiar da matemática. Bom, eu não gosto dessa classificação da psicologia como sendo de humanos, assim como eu não gosto da classificação de psicologia como área da saúde mental. É evidente que a psicologia tem contato com ciências humanas, com saúde mental, é inegável isso, não é esse o meu ponto. O meu ponto é rotulá-la categoricamente como fazendo parte de algo, porque isso só reforça estereótipos da profissão, que na verdade é uma profissão interdisciplinar. Então, este artigo aqui, que vai estar na descrição do vídeo, é um artigo baseado em bibliometria e cienciometria, que utiliza algumas métricas para avaliar a literatura científica, e ele, por meio de várias métricas, eles plotam alguns gráficos no artigo. Eu trouxe apenas um desses gráficos, em que mostra mais ou menos, por meio de distância aqui espacial na representação gráfica, como que as ciências estão organizadas, qual ciência está mais próxima de qual. E nós notamos que algumas estão em negrito aqui destacadas, como química, ciências da terra e medicina. E uma delas que está em destaque aqui, olha só, é a psicologia. E essas ciências que estão em destaque, aqui nós temos 7, seriam as Hub Sciences. Não é um termo muito fácil de traduzir, mas eu gosto de pensar como ciências centrais, né, que são muito importantes. Então, um exemplo bom: imagina na sua cidade uma região que é central, onde passa muito ônibus, onde passa muito metrô, onde tem uma rodoviária. Dando um exemplo de São Paulo, por exemplo, isso poderia ser a estação da Sé do metrô, a estação da Luz, ou poderia ser, por exemplo, a rodoviária, terminal rodoviária da Barra Funda, em que tem conexão com diferentes linhas do metrô, com o trem da CPTM. Então são regiões que são extremamente interconectadas. Por exemplo, a psicologia é classicamente esse caso. Se você vai trabalhar com neuropsicologia, você precisa se aproximar das ciências biológicas, porque você precisa compreender o cérebro. Se você vai trabalhar interdisciplinarmente com um psiquiatra, mesmo que você não seja um expert, você precisa entender um pouco de química e de farmacologia para entender a interação dos medicamentos com o organismo e como isso produz efeitos terapêuticos, efeitos colaterais, como que funciona a meia-vida de um medicamento, enfim. Vai depender da área. É óbvio que se você vai trabalhar com psicologia social, você acaba tendo que se aproximar mais da antropologia, da sociologia. Se você vai trabalhar com psicometria, você se aproxima mais da matemática, da estatística, da teoria da probabilidade. Isso vai variar de área para área, mas eu estou utilizando esse exemplo para defender, em primeiro lugar, que a psicologia não é de humanas. A psicologia é uma hub science. Logo, se você não se aproxima da matemática na sua formação, é uma escolha sua, e não porque a psicologia é de humanas. Assim como eu, Marcos, por escolhas pessoais, por interesses específicos, escolhi me aproximar mais do lado da estatística, da probabilidade, da psicometria, de alguns aspectos biológicos, em detrimento de alguns aspectos sociais. Mas é por uma escolha profissional. Então, é importante demarcar isso para dizer: psicologia está interligada com várias áreas, inclusive com a matemática, que é uma das minhas defesas neste vídeo.
Medo da matemática é comum, porque a matemática é difícil, ela é difícil para todos, e isso se apresenta na graduação com o choque do estudante quando descobre que vai ter uma disciplina de estatística, uma ou duas geralmente que tem no curso, a disciplina de psicometria, em alguns cursos chamados de testagem psicológica, avaliação psicológica, técnica do exame psicológico, são disciplinas medidas em psicologia, né, como é na UNB. Essa disciplina causa muito medo, porque vai falar um pouquinho ali de fidedignidade, vai falar um pouquinho ali de erro de medida, teoria clássica do teste. São temas que causam medo porque tocam na ferida ali aberta do ensino fundamental e do ensino médio. E o medo da matemática, ou a ansiedade relacionada à matemática, reforça a crença de que a matemática não é importante para a psicologia. Mas eu quero defender aqui o oposto. Então, tem uma coisa que a gente estuda de matemática na escola, eu confesso também que eu não dei muita importância, não dei muita atenção e tenho que correr atrás agora do prejuízo depois de ter entrado na graduação, na pós-graduação, é questão de função, né? Nossa, mas o que é uma função? Bom, eu vou defender nesse vídeo aqui de uma maneira simples que função está presente na nossa vida cotidianamente. Basicamente, função é uma máquina, uma caixinha onde você coloca uma coisa ou coloca um conjunto de coisas e sai uma coisa diferente. Então você tem uma entrada, você coloca várias coisas ali e sai uma coisa no final, ok? Bom, mas o que isso tem a ver com a psicologia? Bom, na psicologia tem uma equação que é apresentada, às vezes, como uma equação, uma função heurística, né? Ela não é uma função matemática, mas é que o comportamento ele é uma função da pessoa, do organismo com o ambiente, né? Quem apresentou essa equação foi o Kurt Lewin. Então, comportamento é um produto de traços disposicionais, ou seja, de formas de funcionamento, se a pessoa é mais extrovertida, menos extrovertida, tem maior neuroticismo, menor neuroticismo, maior abertura à experiência, menor abertura à experiência, e do ambiente. Se o ambiente é um ambiente forte, é um ambiente fraco, é um ambiente com várias pessoas, com poucas pessoas, se existem relações hierárquicas ali ou não. Obviamente, por certo, nós notamos isso no dia a dia. O comportamento que uma pessoa tem numa festa, mesmo que ela seja extrovertida, vai ser bem diferente do comportamento que ela tem, por exemplo, numa cerimônia religiosa. Ou então, às vezes cerimônias religiosas também têm esse caráter festivo, mas uma cerimônia de velório. Porque são situações distintas. É a mesma pessoa, mas o ambiente é distinto nos dois casos e isso modula o comportamento. Da mesma forma, diferentes pessoas no mesmo ambiente vão se expressar de formas distintas. Então, duas pessoas, uma extrovertida e uma introvertida, numa festa, o ambiente é o mesmo, mas agora as pessoas são diferentes, com traços de personalidades distintos, o output ali, o comportamento vai ser distinto. Então, isso é uma função. Aqui, nesse momento, expressa de maneira qualitativa. Nada nos impede, em um outro momento, de apresentar essas funções de maneira quantitativa para tentar compreender as variáveis das quais o comportamento é função. Nós conseguimos observar o comportamento no dia a dia. Mesmo para as pessoas que não são formadas em psicologia, que não sabem como fazê-lo, como observar o comportamento de maneira sistemática, nós observamos o comportamento das pessoas cotidianamente, criamos as nossas teorias ingênuas para tentar entender esse comportamento e todo mundo faz isso. Agora, no contexto da formação profissional, da formação científica, o nosso objetivo é tentar identificar quais são essas variáveis que sistematicamente influenciam o comportamento. Bom, é muito comum que na graduação as pessoas recitem essa frase: o ser humano é um ser biopsicossocial. O pessoal adora invocar aquela frase da OMS, que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, psíquico, social. Algumas pessoas acrescentam espiritual como uma dimensão importante. Ok, nenhum problema com a frase em si. Mas se o ser humano é biopsicossocial, você precisa estudar as diferentes variáveis. Uma outra maneira de pensarmos nessa frase é: o comportamento é uma função de uma miríade de variáveis, incluindo variáveis biológicas, como fatores genéticos, funcionamento neuroquímico do cérebro, maturação do sistema nervoso central, psicológicas, capacidade de memória de trabalho, atenção, conhecimentos linguísticos e sociais.
tamanho do grupo onde a pessoa está inserida, se o grupo possui ou não coesão grupal, disposição, inclusive física do ambiente, daqui a pouco eu vou dar um exemplo sobre isso. Então, se o comportamento é uma função de estudo, nós precisamos estudar isso tudo. E se essas coisas se combinam, nada nos impede de estudar muitas vezes isso de maneira matematizada, né? A gente via lá na escola que y é igual a x mais ax ao quadrado mais bx mais c, né? Não vou entrar muito no mérito aqui da matemática, mas nós estamos vendo a relação de diferentes variáveis, né? Então o interesse é compreender como que essas variáveis se combinam para levar o comportamento para um lado e para o outro. Então nós precisamos estudar o todo. E é por isso que a psicologia é uma disciplina, uma ciência, uma hub science, né? Porque tem uma miríade de variáveis. E a matemática é importante também para ajudar a integrar isso. Bom, um exemplo muito simples voltando para essa questão de que entra alguma coisa numa maquininha, tem um input e depois sai um output. Existe um conceito em arquitetura, eu evidentemente sou formado em psicologia, então não vi isso em arquitetura, mas vi numa área que tem muita interface com a arquitetura na psicologia, que é a psicologia ambiental, que são os arranjos sociopetais versus sociofugais. A disciplina de psicologia ambiental é muito legal, muito interessante. Então o exemplo que eu estou dando aqui é bem simplificado, mas a ideia é que alguns ambientes têm uma disposição, como, por exemplo, num restaurante, numa lanchonete, em que as cadeiras ficam uma de frente para a outra, que visa, esse tipo de ambiente, incentivar que as pessoas tenham interações sociais, geralmente em refeitórios. Existem outros ambientes que você, na verdade, quer controlar o comportamento das pessoas ou estimular esse comportamento numa outra direção. Por exemplo, em ambientes de sala de aula tradicional, em que as pessoas ficam sentadas em fileiras. Então, em geral, se as pessoas ficarem sentadas em fileiras, elas não vão ter interações face a face, porque, por exemplo, esse menino aqui não vai conseguir olhar para o rosto do menino que está sentado para frente dele, a menos que o menino, evidentemente, não esteja prestando atenção na aula. Então, a ideia aqui é que todos se foquem no docente que está dando aula, prestem atenção no conteúdo e tenham um comportamento esperado para aquele ambiente, né? Então a ideia aqui não é incentivar a interação face a face, enquanto aqui o que está implícito aqui dentro do que eu estou falando. Eu tenho aqui algo, o que é aqui o meu input? O meu input é o ambiente. É o ambiente em que as pessoas se inserem, então tem características das pessoas, mas tem características dos ambientes. E a função aqui vai gerar o comportamento. Talvez aqui um comportamento de maior interação social e mais barulho. Aqui de menor interação social e menos barulho. Ah, Marcos, você está falando algo absurdo, porque em salas de aula tem muito barulho, tem muita bagunça. Porque tem características das pessoas, porque o ambiente às vezes não é tão forte. Crianças têm menos autocontrole, talvez no ambiente universitário o barulho seja menor, mesmo que as pessoas conversem num ambiente que não é esperado que elas conversem. Não só o ambiente físico, mas o ambiente social também. Elas vão modular mais a voz, vão falar mais baixo. Então tem tudo isso. Estou falando aqui de uma sala de aula, mas você pode pensar em outros ambientes que têm uma disposição relativamente parecida. Por exemplo, num templo religioso em que as pessoas sentam, não necessariamente enfileiradas assim, mas em bancos, todas focadas no que o líder religioso está falando, versus aqui o ambiente numa lanchonete. Bom, eu já falei um pouco sobre o que é a função, mas deixa eu reforçar um pouco mais. É uma relação entre variáveis. Eu estou falando aqui de uma maneira muito simplificada. Eu não sou matemático, então não tem como falar tecnicamente com rigor matemático. A ideia não é essa. Mas vamos pensar de uma maneira simples. Você vai preparar um bolo, uma torta, alguma coisa que você quer comer, e você tem uma receita para esse bolo. Então você tem um conjunto de ingredientes e você tem um script de como combinar esses ingredientes. Qual é o modo de preparo, se vai ao forno, se vai à geladeira, se tem calda, se não tem calda. Como você faz esse bolo, você combina esses ingredientes, mas o fato de você ter os ingredientes não é o suficiente para você ter um bolo. Você precisa combiná-los e essa combinação seria a nossa caixinha aqui, que é o que ativa a função e que tem como resultado, esperamos, um delicioso bolo. Então essa é a ideia da função. Não são só as variáveis, são as variáveis combinadas em uma relação funcional que tem como
um produto emergente, algo aqui, que no caso é um bolo, mas no nosso caso da psicologia poderia ser o comportamento. Nesse exemplo do bolo, claramente eu falei de maneira qualitativa, ou seja, eu não falei de quantidade, eu não falei de modo de preparo, do tempo de preparo, mas nós podemos pensar em situações cotidianas também, em que nós nos deparamos com função. Mesmo que uma pessoa não entenda formalmente o que é uma função do ponto de vista matemático, ela trabalha com função cotidianamente. Então, um exemplo é quando você vai comprar frutas. Então, você vai comprar 1 quilo de banana e a banana custa, por exemplo, R$8 o quilo, e eu sei que eu vou pagar um valor que é uma função do peso, né, do quanto de banana que eu estou comprando, né? Então, aqui tem uma relação funcional também. A função aqui é a relação entre variáveis, é a variável peso e a variável preço. Um outro exemplo é a relação de um táxi ou de um outro tipo de carro que faz corrida, né, de aplicativo, Uber, né? E então tem a questão da relação da distância com o preço. Então, por exemplo, quando eu tenho um gráfico, né, às vezes estudante de psicologia morre de medo de gráfico, vou tentar facilitar aqui. Nós temos uma variável aqui, que seria a distância da corrida, e eu tenho uma outra variável aqui, que é o valor da corrida, que eu assumo que o valor da corrida é uma função da distância. E essa função, basicamente nesse caso aqui, seria representada, as maçãzinhas aqui, seria os diferentes valores de corrida. Aqui tem uma fórmula matemática, que é a função, e aqui dentro acontece alguma coisa que me cospe um outro valor, que seria o preço, né? Nesse caso aqui no exemplo que eu criei que o preço seria R$2 mais R$4,50 por quilômetro de corrida. Então é isso que representa. Então, se a pessoa subiu no táxi, R$2 ela vai pagar, mesmo que ela suba no táxi e não ande. Ela fala, vou descer, ela vai pagar R$2 simplesmente por ter subido no táxi, ok? E ela vai pagar mais R$4,50 por quilômetro que ela tiver rodado. Ah, mas esse aqui é um valor aproximado, tá, gente? Mas por que então que tem valores aqui que estão acima ou abaixo dessa reta? Porque pode ser que tenha outros fatores que também afetam o valor da corrida, mas que eu não considerei. Por exemplo, o horário do dia, se está chovendo ou não, se é fim de semana, se é feriado. Então, outras variáveis podem afetar o preço. Essa é uma ideia análoga ao que acontece na psicologia. Quando a gente está estudando alguma coisa, às vezes eu estou considerando uma característica dos indivíduos, por exemplo, a personalidade, mas às vezes eu não estou considerando outra coisa. Por que aquela pessoa que é tão extrovertida e ela está num ambiente festivo, ela não está dançando, não está cantando, não está se expressando, porque às vezes ela está cansada, né? E o cansaço é uma outra variável do indivíduo que eu tenho que considerar para entender como que essas coisas se combinam para produzir o comportamento. Às vezes o cansaço ele é muito mais forte do que as características de personalidade naquele momento. Bom, agora alguns exemplos da psicologia para tentar demonstrar que a relação entre psicologia e matemática existe. Eu vou começar pela lei de Fechner. Então, o Fechner foi um psicofísico, né? Ele foi anterior ao Wundt, inclusive. Então, alguns até consideram ele como um dos fundadores da psicologia. Na verdade, ele é anterior ao Wundt, né? Ficou estabelecido como Wundt um marco ali da criação do primeiro laboratório de psicologia experimental na Alemanha, em Leipzig. Mas o Fechner já estudava psicologia, estudava a psicofísica, que basicamente é a área da psicologia que tenta estabelecer a relação entre o mundo físico e o mundo psicológico. Bom, então nós temos a lei de Fechner, que é basicamente, pasmem, uma função. A gente tem aqui a letra psi e aqui a gente tem a letra φ, que basicamente aqui está expressando um estímulo físico do mundo, né? Então pode ser um estímulo tátil, um estímulo auditivo, um estímulo visual, olfativo, gustativo, e aqui seria a sensação psicológica, o que é percebido pelo organismo. Basicamente, aqui está expressando como que se dá a relação entre essas duas coisas, ou seja, o quanto que aumentar a intensidade física de um estímulo no ambiente leva a um aumento da sensação psicológica na cabeça das pessoas. Isso é expresso por uma função logarítmica, nesse caso. Ok? Então, trouxe esse pequeno gráfico aqui para ilustrar isso. Então, vamos tentar entender isso daqui. Eu nem coloquei números no gráfico, mas a ideia principal aqui que eu quero trazer
é que na medida em que eu aumento a intensidade do estímulo, então aqui estímulos menos intensos, por exemplo, pouca luminosidade e aqui muita luminosidade, eu também aumento a percepção de luminosidade, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma luz fraca no ambiente, aqui eu tenho uma luz forte no ambiente. Aqui eu percebo uma luz fraca e aqui eu percebo uma luz forte. Aí você pode falar assim, putz, né, mas precisou um cara estudar isso para demonstrar? Bom, esse é o primeiro ponto. Note que o aumento não é um aumento qualquer, né? Ele aumenta de um jeito muito específico. E nessa função aqui, o que é interessante nós percebemos é olharmos aqui quando o estímulo é pouco intenso, mais à esquerda, e quando ele é muito intenso, mais à direita. Quando ele é pouco intenso, o aumento, então eu peguei aqui e coloquei 2 quadradinhos, pode ver aqui, ó, olha como que aumenta a percepção, né? Então, a percepção aumenta bastante. Como que eu sei que aumenta bastante? Porque no mesmo aumento aqui, os quadrados têm o mesmo tamanho, aqui a inclinação é muito mais aguda, ou seja, a percepção muda bastante quando o estímulo é baixo. Agora, quando o estímulo já é mais alto, é intenso, a percepção não muda muita coisa. Note que ele vai desacelerando, né? Vai ficando cada vez menor este aumento. Então, um exemplo clássico para a gente entender isso, dessa relação matemática, como que se dá essa função e ela pode ser quantificada, é o exemplo da luminosidade mesmo, que costuma ser dado em livros textos. Uma coisa bem simples. Então, se você está num ambiente totalmente escuro, com uma única vela acesa, então seria aqui. A intensidade do estímulo é baixa. Acabou a energia elétrica na cidade toda e você está com uma vela acesa. Se você acende uma segunda vela, o ambiente vai ficar perceptivelmente mais claro, mais iluminado. Por quê? Porque tinha uma vela. Você acendeu outra e você percebe que está iluminado. Agora imagina que acabou a energia, mas você estava, sei lá, você estava numa igreja que já tinha muitas velas acesas. Então tinha 100 velas acesas nessa igreja. Então não está iluminado igual a luz do dia, nem igual a luz artificial, são com velas. Mas se você acender mais uma vela e agora tiver 101 velas acesas, possivelmente o organismo não vai perceber que o ambiente ficou mais claro, ou se ele perceber, ele vai perceber um aumento muito pequeno. Por quê? Porque a gente tem essa letrinha aqui, K, que ela representa uma constante de proporcionalidade. Então a ideia da letra K aqui é o seguinte: para que eu tenha um aumento em uma unidade da sensação psicológica, ou seja, para eu perceber que aumentou a luminosidade, vou falar um valor arbitrário aqui, de 4 para 5, a quantidade de aumento na intensidade do estímulo é uma proporção constante do valor do estímulo. Então vamos pensar assim, se eu tenho 2 velas acesas, então eu tenho 2 velas acesas e acendo uma e eu percebo que ficou mais claro, se eu tiver 20 velas, eu tenho que aumentar agora 10 velas para eu perceber que ficou mais claro. Por quê? Porque uma vela é metade de 2, ou seja, aumentou em 50%, por exemplo, se o valor é fictício. Então lá com 20, para eu perceber que aumentou, eu tenho que aumentar na mesma proporção, ou seja, 50% de 20. Agora 50% de 20 é 10, ou seja, tem que aumentar de 20 para 30 e não mais de 20 para 21. Tá? Então não é uma relação linear. Se a relação fosse linear, eu teria uma reta aqui, e ela seguiria assim, e note também que ela seguiria subindo. E não é o que acontece aqui, ele vai desacelerando. Então a ideia aqui é que vai atingir algo que a gente chama de uma assíntota, ou seja, cada vez o aumento na intensidade vai ser menor. Imagina que você está num lugar extremamente iluminado, muito iluminado, você acendeu uma vela, não vai mudar nada. Você acender às vezes 50 velas, 100 velas, não vai mudar nada. E essa é a lei de Fechner, que ela pode ser descrita matematicamente, porque é uma relação funcional. O que eu percebo é uma função da intensidade do estímulo, intensidade inicial, e da constante de proporcionalidade que pode mudar de modalidade sensorial. O interessante dessa lei é que ela se aplica para várias modalidades sensoriais. Outro exemplo da relação entre psicologia e matemática. Bom, nós temos a lei da igualação generalizada, a Generalized Matching Law, que é estudada na análise do comportamento. Então, basicamente, é uma lei, né, utilizada para descrever ali, é um modelo descritivo para descrever a relação
entre alocação de respostas a diferentes fontes, onde eu posso responder num determinado momento, e alocação da taxa de reforços. Basicamente, isso daqui é uma relação linear, mas é uma relação linear dos logaritmos. Okay? Então, o que essa lei visa descrever? Ela descreve a alocação de respostas, em geral em esquemas concorrentes de intervalo variável, de organismos em diferentes alternativas. Então, basicamente, isso pode ser estudado com seres humanos, mas se eu estiver estudando, por exemplo, com pombos, né, vão ter duas chaves de resposta. Então, o pombo pode responder aqui e ganhar reforços, ou ele pode responder aqui e ganhar reforços. Só que a maneira como ele ganha reforços aqui, como ele ganha reforços aqui, pode diferir. Então, aqui, por exemplo, ele pode ganhar o dobro de reforços do que aqui, pode ganhar a mesma quantidade, aqui ele pode ganhar 10% do que ele ganha aqui. Então, pesquisadores podem variar essa relação de reforços, a densidade de reforços em diferentes locais de resposta e avaliar como que a resposta do organismo a diferentes densidades de reforços varia em função dessa razão de densidade. Por isso que eu tenho reforço no componente A dividido pelo reforço no componente B. Bom, e a ideia é que a lei da igualação generalizada forma uma relação linear do log das razões. Então aqui eu tenho o log da densidade de reforço nos dois componentes, e isso está linearmente relacionado com o logaritmo da taxa de respostas. Não é o meu objetivo aqui explicar o que é um gráfico log-log, é meio complicado de entender, como eu disse, matemática é complicada para todo mundo. Mas o legal é que quando a gente pega a equação, descobre os valores de A e de B, porque os demais valores a gente tem. Quando a gente faz uma pesquisa, a gente tem esse valor aqui, esse valor é dado pelo participante, né, pelo organismo, né, pode ser um ser humano, um rato, um pombo, enfim, a espécie que a gente estiver estudando. A taxa de resposta no componente A, a taxa de resposta no componente B, a taxa de reforços no componente A e a taxa de reforços no componente B, a gente tem. Então a gente tem que resolver basicamente uma equação de primeiro grau, né? Seria o análogo aqui, né? Uma equação de primeiro grau aplicada ao logaritmo, né? Basicamente eu tenho que descobrir o valor de A e o valor de B. Essas são as minhas incógnitas. Quando eu descubro o valor de A e o valor de B, eu consigo plotar essa reta num gráfico, né? E aqui são os pontos de um determinado participante, um determinado organismo, né? Então eu tenho esses pontos aqui num gráfico e olha só como essa reta, que é a reta teórica, é o que o modelo prediz. Então a lei da igualação generalizada está dizendo a relação tem que cair muito próxima a essa linha. E olha como os pontos realmente caem próximos a essa linha. Porque poderia não ser assim. Esses pontos aqui são observados, eles poderiam cair em qualquer lugar aqui do gráfico. Mas eles caem muito próximo do que o modelo diz que deveria acontecer, do que a equação matemática, do que a função nos diz. Ou seja, mais uma vez, a matemática sendo utilizada para investigar um determinado fenômeno. E aí eu posso estudar, por exemplo, quais variáveis afetam o valor de A e o valor de B, né? E posso também dar interpretações, posso tentar dar significados para o valor A ou para o valor B. Por exemplo, o valor A pode significar vieses em como o organismo responde ao botão verde aqui A e ao botão vermelho B. E o B aqui pode significar a taxa de respostas que não é explicada pela taxa de reforços, por exemplo. Um valor aqui que vai afetar se a reta está mais para baixo, mais para cima. Então, isso também pode ser estudado por meio da matemática. E estamos falando aqui de comportamento, de psicologia. Mais um exemplo, né, a função de esquecimento. Então, teve um pesquisador, né, um polímata, né, que se interessou por vários temas de pesquisa. Um dos temas de interesse dele foi a memória, né? Foi um dos primeiros investigadores do tema, né? Hermann Ebbinghaus, e basicamente ele conseguiu descrever a relação entre a passagem do tempo e o esquecimento. Isso já dura mais de 130 anos, mais ou menos, né? Agora não estou me lembrando exatamente da data, acho que foi 1885, né? Não vou fazer a conta de cabeça, apesar de eu estar falando de matemática aqui. Mas basicamente descreve aqui a relação, né? O quanto que a pessoa vai se lembrar, seria o nosso y aqui, ou seja, o que vai sair da função aqui
vai depender de como que essa caixinha funciona. Essa caixinha funciona por meio dessa equação. Então, a equação é a caixinha, que vai dizer como que eu pego o que está aqui, está colocando na caixinha e cospe algo para fora. Lembra lá dos exemplos, né, da receita de bolo, lembra do exemplo do táxi. Você pode pensar do exemplo aqui de uma máquina de fazer suco, né? Então, basicamente, eu pego uma laranja aqui e aqui do outro lado sai uma laranjada, né? Sai uma laranja espremida, né? Com o suco dela. O que entra aqui na minha função? É o tempo. É o tzinho. Tzinho é o que entra aqui. A função é basicamente a maquinaria aqui matemática que vai cuspir para mim aqui um valor. Que valor é esse? Qual que é o valor esperado que uma pessoa retenha em termos de conhecimento, dado a passagem do tempo. E aí eu tenho que saber quais são os significados do A, do B e do C, que são os parâmetros aqui do modelo, né? O T é um valor que eu vou ter, tá? O A é o valor que seria total de aprendizagem inicial. Então aqui ele pode variar, por exemplo, entre 0 e 1 se eu pensar que é proporção, ou entre 0 e 100 se eu pensar que é porcentagem. O B seria uma constante de escalonamento, que no exemplo que eu vou dar aqui, não se preocupem com o B, é simplesmente para dizer, o T que eu estou falando de tempo, ele está em unidades arbitrárias, né? Ele não está em horas, ele não está em dias, ele não está em minutos, ele não está em segundos, ele está em unidades arbitrárias só para eu entender a relação entre a passagem do tempo e a memória. E o C seria a taxa de esquecimento. Então vocês vão ver que vai ter um gráfico aqui que vai cair, e o C determina, até colocar aqui já, o C determina de que maneira que a recordação vai piorando ao longo do tempo. Então, aqui eu tenho um exemplo da função. Basicamente, eu peguei valores de tempo entre 0 e 10, né? Coloquei aqui na minha função e, com base nisso, eu defini valores fixos aqui para A e B. Então, A e B valem 1. E eu coloquei em 3 funções diferentes. Uma função que aqui o valor era C igual a 25, numa outra caixinha com uma função C igual a 0,5 e numa outra caixinha em que C é igual a 1. Então, quanto maior o valor de C, mais rápido é o esquecimento. Como que eu sei disso? Bom, se eu considerar que cada uma das curvas representa uma pessoa, a primeira pessoa aqui, que seria o vermelho, ela vai esquecendo ao longo do tempo. Então, conforme o tempo está passando, ela vai esquecendo. Tá? Mas ela vai esquecendo. E mesmo depois de bastante tempo, ela ainda lembra de bastante coisa. Lembra de aproximadamente 50% da informação, né? Metade aqui do eixo Y. Agora, vamos pegar o caso extremo já, né? O caso extremo seria o C igual a 1. Então, C igual a 1, o esquecimento ele se dá muito mais rápido. E olha só, ele cai bastante e depois segue. E o verde, aqui, que seria o 0,5, fica numa taxa intermediária. Uma coisa que é interessante aqui é que essa curva não precisaria ser assim. Eu poderia descrever ela como uma reta. Só que se eu descrever ela como uma reta, vocês concordam comigo que o valor aqui, 0, representa que a pessoa não lembra de mais nada? E uma reta, como ela sempre vai caindo, uma hora ele ia passar de 0? E não faz sentido psicologicamente uma pessoa lembrar de valor negativo. Porque, por exemplo, eu aprendi o significado de 50 palavras do inglês, né? Não sabia inglês, estudei e aprendi 50 palavras. Eu quero saber quantas palavras que eu vou lembrar daqui a um dia, daqui a 2 dias, daqui a 10 dias. E depois eu quero fazer um gráfico relacionando o quanto que eu lembro em função do tempo. No primeiro dia eu esqueci bastante. Mas depois eu começo a esquecer cada vez menos, por exemplo. Vamos dizer que esse é o caso. Que é mais ou menos parecido com o que acontece aqui. As pessoas elas esquecem bastante no começo e depois elas começam a guardar aquilo que elas aprenderam. Ou seja, a grande perda que ocorre para a memória é na primeira região aqui, né? Então, se a gente olhar aqui, para os 3 casos, mesmo aqui, tem uma grande perda aqui, então aqui ele está caindo mais rápido, a inclinação é mais aguda e depois ela vai ficando mais suave, vai suavizando em todos os casos. E a função é construída de tal maneira que esse valor aqui, ele não vai passar de 0, não vai ficar negativo, que é por conta da função que a gente escolheu, da caixinha que a gente escolheu, que no caso aqui é uma função de potência, né? A relação da proporção recordada com o tempo. Mais uma vez, o que eu tenho? Eu já tinha falado anteriormente da equação do Kurt Lewin. O comportamento é uma função de variáveis do indivíduo e do ambiente. Nesse exemplo aqui, o que eu tenho como variável
né? Eu tenho o quanto que a pessoa lembrou no começo, né? Quanto que ela aprendeu no tempo zero e o quanto de tempo que passou. E a partir disso eu consigo relacionar memória, né? Quanto que a pessoa vai guardando com o tempo e o tempo, ok? Então, mais uma vez, a relação entre psicologia e matemática. Bom, eu poderia dar muitos outros exemplos, mas a ideia não é esgotar e nem teria como, né? Não conheço todos os exemplos, existem muitos, tá? Então, quero deixar muito claro isso. Eu escolhi 3, mas poderia dar muitos outros, ok? Não são exceções na psicologia, é porque muitas vezes a gente não é exposto a esse tipo de conteúdo durante a nossa formação. Então, a minha resposta preliminar para essa pergunta, qual é a relação entre psicologia e matemática, é que é uma relação essencial. É extremamente importante, extremamente útil e nos ajuda muito a tentar descrever o comportamento em termos quantitativos. Reforçando então, o comportamento é uma função de uma miríade de variáveis, já falei disso antes. Citei a equação do Kurt-Lewin. Então, mais uma vez, agora eu dei um exemplo aqui com uma outra maquininha, então eu coloco uma bolinha aqui, vai acontecer alguma coisa aqui, que às vezes eu não vou entender, né, no primeiro momento, e alguma coisa vai ser cuspida aqui. E aí eu quero entender o que acontece aqui. Geralmente o que acontece aqui no final, eu sei o que é o comportamento. Geralmente o que acontece aqui são as coisas que eu manipulo num experimento, por exemplo, as variáveis que eu manipulo experimentais, ou as coisas que eu mensuro, capacidade de memória, de atenção, características de personalidade, níveis de ansiedade. E aí, uma vez que eu sei o que aconteceu aqui e o que aconteceu aqui, o meu objetivo nessa relação entre psicologia e matemática, né, eu quero entender o comportamento como uma função da pessoa e do ambiente, é tentar entender qual é a melhor função que descreve essa relação. E por isso que função é um dos tópicos que é importante em psicologia, e é um tópico que vem da matemática. Tem que entender como que é essa função. Você pode falar, por exemplo, eu vou inventar uma relação aqui, tá? Isso não precisa ser verdade, mas eu posso pensar que o número de horas de sono está negativamente relacionado com a qualidade de vida da pessoa no dia seguinte, né? O rendimento da pessoa no trabalho, nos estudos. Ok, é uma relação negativa, mas é negativa de qual jeito? É linear, não é linear? É negativamente acelerado? Como que é essa relação? Posso tentar entender isso de maneira quantitativa, entendendo qual é a função matemática que relaciona horas de sono com a qualidade de vida, com o nível de funcionamento da pessoa no dia seguinte, após uma noite mal dormida. Bom, algumas áreas da psicologia elas vão se aproximar mais da matemática, enquanto outras vão se aproximar menos, até por questões epistemológicas. O Fechner e a psicofísica vão defender que eu consigo fazer uma relação entre o mundo físico e o mundo psicológico por meio da matemática. Áreas da psicometria também vão entender que é possível quantificar fenômenos naturais, como atitudes, valores, estereótipos, preconceito, preferências, concordância ou discordância, por meio de instrumentos psicométricos, né, por meio da relação entre padrões de resposta interpretados por meio da matemática. Métodos de pesquisa vão utilizar muito, né, a maneira como a gente faz ciência na psicologia. Evidentemente que não em todas as áreas, mas muitas delas vão utilizar a quantificação matemática, o raciocínio probabilístico. E, classicamente, também a psicologia matemática, né, que a gente praticamente não tem qualquer exposição a esse assunto na graduação. É muito difícil terem aulas específicas ou disciplinas específicas de psicologia matemática, pelo menos no currículo brasileiro. Okay? Mas apesar de não ter, eu vou deixar aqui 2 sugestões de leitura. Um artigo recente que saiu do Vitor e do Fábio Iglesias, que é Convite à Psicologia Matemática, Modelos e Benefícios da Teorização Formal. Uma apresentação extremamente didática da introdução da psicologia matemática e um convite, como o próprio título sugere, para que as pessoas comecem a se expor a esse assunto. Eu acho muito interessante, recomendo muita leitura, pelo menos para que você saiba que existe. Lá são trazidos outros exemplos muito didáticos de 2 pessoas que entendem muito do assunto. E também o artigo Modelagem Multinomial aplicada à pesquisa em psicologia, que seria uma técnica específica de modelagem quantitativa, ou seja, da relação da matemática, tentando fazer o vínculo entre como que se relaciona aquilo que eu mensuro,
que é, por exemplo, o desempenho numa tarefa em memória, com os processos psicológicos que eu acredito que explicam esse desempenho. Como que eu faço relação entre essas duas coisas, tá? Do Carlos Gomes e do Luciano Burato. 2 artigos muito legais, muito interessantes, que vão estar na descrição do vídeo. Espero que com isso eu tenha conseguido te convencer, pelo menos a dar um olhar mais positivo, ter uma atitude mais positiva em relação à aplicação da matemática em psicologia. Espero também que isso contribua para que, se você preferir não se expor à matemática ao longo da sua formação, da sua pesquisa, da sua carreira, seja por escolha e não utilizando a muleta de que psicologia não tem matemática e psicologia é de humanos, pois isso não é verdade. Ok? Espero que o vídeo tenha sido útil, espero que eu consiga despertar em alguém o interesse por conhecer essas áreas, e qualquer coisa a gente conversa um pouco mais sobre isso. Eu pretendo, em um segundo momento, trazer um outro vídeo fazendo a relação entre psicologia e matemática, sob uma perspectiva um pouquinho diferente, tentando entender como que nós cometemos alguns erros na tomada de decisão, no julgamento, por conta da maneira como nós interpretamos a evidência, por conta de vieses cognitivos, de heurísticas, mas isso vai ficar para um outro vídeo. Por hoje é só. Eu agradeço a todos e todas a atenção e até um próximo vídeo.